Com o advento da pandemia, a procura da bala de prata para combater o vírus SARS-CoV-2, causador do Covid-19, tem sido comum. Uma delas é o uso do UVC como sanitizante. A tecnologia já é usada em salas cirúrgicas, metrôs, ônibus e determinados ambientes internos, mas novas formas de utilização têm surgido a cada dia. Aí, basta você entrar na internet, que você vê todo tipo de equipamento. E a preocupação é quanto ao uso desses equipamentos por pessoas não qualificadas. Eu sou o Rubem Rosado, sou da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Produtos de Iluminação, a Avilume, e estou aqui para falar sobre esse tema o especialista Lúcio Freitas Júnior, pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e Vanderlei Lúcio. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos que nos estão ouvindo. Vou começar com a seguinte pergunta. A ultravioleta é parte de uma radiação eletromagnética que inclui ondas de rádio, ondas de celulares, TVs, telefonias em geral, raio-x, que a gente utiliza muito no campo de saúde, e a própria luz visível que a gente tem aqui iluminando nossos ambientes. Ela é emitida pelo Sol, fartamente pelo Sol, porém parte dela é filtrada pela camada de ozônio, que, caso contrário, não haveria vida sobre a superfície terrestre, né? Mas, tudo isso aí devido aos seus efeitos deletérios, né, sobre os seres humanos. Vanderlei, fala um pouco mais sobre a ultravioleta para nós, por favor. Eu acho que você perguntou para o físico, né? Óbvio. Deixa eu explicar para os nossos... Primeiro, eu quero dar parabéns a vocês por começar uma sequência de esclarecimento, né? Continuar a sequência de esclarecimento sobre o uso dessa radiação. De fato, o ultravioleta é parte do chamado espectro das radiações eletromagnéticas. E dela faz parte desde as ondas de rádio, passando pelo micro-ondas que a gente usa em casa, luz visível, ultravioleta e chegando lá no raio-x, radiação gama. Tudo isso é o mesmo fenômeno físico, é uma eletricidade oscilante. E, dependendo da frequência dessa oscilação, ela vai interagir com as coisas que fazem parte do tecido biológico, principalmente com os elétrons, que formam as ligações químicas e tudo isso. E ela é capaz de remover esses elétrons, mudando muita coisa aí dentro, a estrutura, a funcionalidade. E é assim que ela consegue agir a nível molecular, ela age a nível molecular. Muito bem. Então, essa radiação, que normalmente a gente chama de ionizante, porque ela remove cargas. E, às vezes, ela remove para o mal, como você mesmo disse, o Sol tem ultravioleta, mas aquele ultravioleta mais danoso, ele é barrado. Mas nem todo é barrado. O nosso ultravioleta, normalmente, você deu a classificação ultravioleta C. É porque deve existir um A e um B. E, de fato, existe o A e o B. E o A e o B, o A passa mais, quanto mais próximo do visível, ele é A. Quando ele vai se afastando mais, ele é B. E quando se afasta mais ainda, ele é C. O A e o B, eles passam um pouco pela atmosfera, o B menos, mas eles penetram mais na nossa pele. O C penetra menos, né? Aí tem uma vantagem do C. Por incrível que pareça, o B, ele é mais, ele produz mais câncer de pele do que o C. Porque o C, como ele não passa muito, ele queima, mas ele não chega às camadas basais para alterar. E ele interage com essas moléculas. Então, essa radiação ultravioleta ela é boa porque ela vai lá e destrói coisas importantes. Então, num vírus, por exemplo, o vírus é uma camada, né? O Lúcio pode esclarecer melhor para a gente depois, mas ela é uma camada proteica, basicamente, e dentro um material genético, isso que é um vírus. E o ultravioleta é bom porque ele adora romper a estrutura do material genético, tornando inativo bactérias, vírus, fungos, protozoários e assim por diante. Então, isso chama... Eu queria ouvir o Lúcio, que está na área,
Queria ouvir o Lúcio, que está na área desculpa, biológica. eu estou falando de... Então, tá bom. Eu queria ouvir o Lúcio um pouco sobre essa ação do ultravioleta no combate do vírus. Como é que funciona? Como é que... Se é eficiente realmente a luz ultravioleta? Se ela é o bastante? E depois a gente vai numa sequência aqui de outras perguntas. Mas, Lúcio, explica aí para a gente a tua visão aí sobre a ação do vírus, sobre esses vírus. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu concordo com o professor Vanderlei. Realmente é uma oportunidade importante que vocês estão dando para esclarecimento, né? A gente está um pouco no escuro, sem saber muito o que está acontecendo. Nós temos aqui na Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas, 2 laboratórios de nível 3. Então, tem aparecido muitas empresas, né, querendo testar uma propriedade anticorbicida de um tecido modificado, de um plástico modificado, de ultravioleta, que chegou logo no começo, e a gente está podendo contribuir nessa linha, né? Mas eu fico, às vezes, assustado com o improviso com que as pessoas chegam, né? Muitas vezes, com a luz, o professor Vanderlei explicou muito bem, com a luz ultravioleta, você tem que ter um cuidado no manuseio disso, né? Então, muitas vezes chegam equipamentos para testar sem você está protegido. Eu fico assustado, sabe? Você fica dando espaço para aquele cara que tem as boas ideias, mas não necessariamente pensa em tudo, né? Então, não é hora para adaptação. A gente tem testado aqui algum desses equipamentos baseados nesse conceito da ultravioleta. Alguns nós temos aprovado a eficiência contra o SARS-CoV-2 e outros reprovados. Nós tem aparecido aqui equipamentos com lâmpadas visivelmente falsificadas, que realmente não têm efeito, né? Então, realmente é preciso ter um cuidado nesse tipo de validação. Realmente é algo que me preocupa um pouco. Por isso que a gente vê o que a gente faz aqui como uma responsabilidade também, sabe? A gente está se aproximando agora da Anvisa, né, devido a essa preocupação, para tentar organizar um pouco isso, né? Eu não sei se você quer agora, Rubens, eu tenho alguns slides mostrando aqui alguns equipamentos que nós validamos, ou você quer deixar para depois? Sinta-se à vontade, a tela é sua. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Né? Mas o ultravioleta é muito eficiente, né? Não tem... Vocês estão vendo a minha tela já, né? Sim, estamos vendo. Tá? Então, aqui, o nosso laboratório é um laboratório, então, que tem uma grande associação com a indústria farmacêutica nacional, né? Esse é um laboratório que foi totalmente remodelado pela Eurofarma, que é a maior indústria farmacêutica nacional, e nós trabalhamos muito próximo da indústria, né? Mesmo antes da pandemia. Quando surgiu essa questão da pandemia, o meu trabalho acadêmico é em descoberta de fármacos, de drogas. Nós temos no laboratório vários outros vírus que nós trabalhamos. A minha vida, nos últimos 15 anos, o meu trabalho, então, tem sido dedicado a procurar novas drogas ou drogas de repulsionamento. Quando acontece um fenômeno, como aconteceu agora com SARS-CoV-2, com Covid-19, aconteceu com febre amarela, com Zika, com chikungunya, o nosso grupo já colocou medicamentos em fase clínica, né? E é o que nós fazemos. Mas quando surgiu essa questão toda do SARS-CoV-2, houve, então, essa demanda da indústria de pedir socorro, realmente. Olha, não tem ninguém que consiga fazer, as pessoas não têm acesso ou não têm tempo para fazer, professor, só tem que fazer isso. E, realmente, eu nunca tinha feito esse tipo de validação, mas é algo que a gente tem feito nos últimos 5 meses, né? Esse foi o primeiro equipamento que nós testamos, inclusive, é uma publicação hoje, é um equipamento, a empresa do Caetano Sabino, tá? Nós fizemos vários testes do Caetano e você vê aqui, olha, a eficiência da luz ultravioleta para a eliminação do vírus SARS-CoV-2. A gente consegue, em pouco mais de 2 segundos, eliminar quase 100% dos vírus. Realmente é muito eficiente. De todos os equipamentos que nós testamos, ou tecnologias, ultravioleta é com certeza o mais rápido. Nós testamos isso, então você pode encontrar mais informação nesse site aqui, da Biolambda. Isso aqui é uma startup brasileira do Caetano Sabino. Desculpe te interromper, esse equipamento ele é para ambiente, para ser utilizado em ambiente, ou ele é localizado naqueles aparelhos mais portáteis, vamos dizer assim? Então, Rubens, nós temos uma limitação, porque dentro desse laboratório de nível 3, nós temos limitação de espaço, nem tudo pode entrar. Para você ter uma ideia, já me pediram para entrar com máquina de lavar lá dentro, para validar tecnologias. Eu não consigo entrar com muita coisa. Máquina de lavar com UV? Não, máquina de lavar com
máquina de lavar com prata, que solta a prata durante as lavagens. A gente consegue entrar com a máquina dessa, e mesmo que se conseguisse entrar, a máquina tem que estar num ambiente protegido, onde a gente manipula e está protegido do vírus, né? Então, o que o Caetano fez, ele fez, então, um protótipo, né? Que tudo isso a gente tem que ter tudo isso tem que ser muito calculado, tá? Tudo isso tem que ser calculado, a dose que recebeu, porque depois, quando você extrapola isso para diferentes equipamentos, isso tudo tem que ser observado. Então, na verdade, o Caetano, se você for no site dele, ele explora, na verdade, vários equipamentos para várias finalidades, na verdade. Eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos da Biolândia, achei bem interessante. É bem interessante, né? Bem interessante. Assim, agora, o que a gente vê é o seguinte: para que o sistema seja eficiente, é como se fosse um remédio, né? Você precisa de uma dose específica, você precisa de um tempo específico do tratamento. Mesma coisa acontece com a lâmpada. Depende da intensidade, depende do tempo que você vai expor aquele ambiente ou aquele material à radiação do ultravioleta, né? Tem isso aí também, que é um fator super importante. Nós sempre fazemos margem-tempo, todo experimento que nós fazemos um duplicado em dias diferentes. Então, realmente, assim, se não passa por esse critério, você não tem a concordância, né? Você não vai ter esse laudo científico dizendo que o equipamento foi provado. Outro equipamento que chegou aqui foi essa caixa. É uma caixa, então, com lâmpadas ultravioleta em todas as paredes da caixa, né? O que é que nós fizemos? Nós fizemos, então, testes com diferentes tempos. Você vê 20 segundos, 40 segundos. O experimento número 1, experimento número 2... Você vê que tem uma variação, 99,80, 99,99, mas você vê que essa diferença aqui em dias diferentes. Então, você tem que realmente testar em dias diferentes. A proposta desse equipamento aqui é estar descontaminando bolsas, pequenos objetos. Máscara. Isso. Só tem utilizado muito para descontaminar máscara também, né? Por isso que a N95 é uma máscara bem cara, né? Bem cara, né? Exato. Eu já vi aí essa máscara sendo vendida a R$45, de 15, sei lá, 15, 20, 30, tem tudo quanto é preço. Mas, geralmente, ela tem um preço bem grande. Quando se é você o usuário, sem problema nenhum, mas dentro do hospital, imagina a quantidade de máscaras e a necessidade de você descontaminar essas máscaras passa a ser bem interessante, né? Inclusive de comprar, né? Você não consegue comprar isso com facilidade. Por isso que o artefato dele aqui, o dispositivo dele, tem lâmpadas ultravioleta em cima, embaixo, na tampa. Então, nós fizemos testes expondo o vírus em diferentes posições da caixa. Realmente foi muito eficiente, né? Mas então, a maioria dos ensaios que você está fazendo é de equipamentos, assim, vamos dizer, ou caixas ou equipamentos portáteis, né? Eu falo assim, isso. Em relação, me preocupa um pouco essa esterilização, vamos dizer assim, grosseiramente falando, de ambiente, porque dentro do ambiente você tem áreas sombreadas, você tem tecidos que, por exemplo, eu vi uma descontaminação de um avião, e a empresa estava colocando isso aí como um grande marketing dela. Só que o tecido ali, para um vírus que tem um tamanho tão pequeno, é uma superfície lunar, né? Ele se esconde em sombra, se esconde no interior, e o ultravioleta não tem essa capacidade de atingir essas entranhas assim dos materiais. Para superfícies lisas, tudo bem, mas para essas partes não. Então, tudo isso aí daria uma falsa segurança de que o material, que o ambiente estava livre do vírus, quando na realidade não estava. Isso aí me preocupa um pouco, porque a falsa segurança é pior do que você não ter a segurança, né? Verdade, você tem um equipamento para cada funcionalidade, né? Eu acho que aí você falou realmente, o que você falou realmente é muito importante. E por último agora, o equipamento que a gente vai testar por último agora, nas próximas 2 semanas, esse equipamento aqui da Argo, né? Essa organização aqui, então, dedicada, então, é um grupo aqui da universidade, né, de alunos, que trabalham, então, com questões de saúde, né? A ideia deles, então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse equipamento aqui que eu vou testar, eles fizeram, então, um protótipo. Olha que interessante. Você tem a lâmpada UV aqui no fundo, e eles colocaram, então, um motorzinho que fica girando aqui, olha a máscara. Então, a máscara, né, só tem uma fonte no cantinho do aparelho, e o motorzinho, então, fica girando
a máscara por UV. Para evitar as áreas sombreadas, exatamente por isso. Exato. Então, eles fizeram todos os cálculos, sabe? Foi bem bacana. Eles fizeram todos os cálculos, eu tenho todos os cálculos, agora eu vou testar isso na vida real, levando esse equipamento para dentro do P3, vendo como é que reage. Então, realmente, cada situação são testes específicos, né? Mas o ultravioleta, a sua pergunta lá no começo, realmente é muito eficiente, né? Mas tem essas particularidades, como o professor Vanderlei falou e você ressaltou. O que você acha desses portais aí que estão sendo colocados em alguns shoppings, alguns supermercados, expondo as pessoas ao ultravioleta? Não, primeiro eu só queria completar que ninguém está descobrindo que o ultravioleta mata vírus. Sim. Isso é coisa velha. Sim, o problema é que você tem que garantir a dose de luz, né? Eu acho bacana testar todos esses aparelhos, mas se você for capaz de ver direitinho a dose de luz que você entrega na superfície, você é capaz de prever exatamente o que você precisa de tempo para poder inativar os vírus. Né? Aparelho como o que ele mostrou já existe no mercado aqui no Brasil desde 2016. Para os profissionais da saúde, superfície, tudo isso existe. Inclusive com patente. Eu estava dizendo que patente brasileira de 2014, hoje nós temos uma infinidade aí de aparelhos portáteis, tá certo? Mas isso foi testado. E foi testado, inclusive, em vírus de hepatite, em outros tipos de vírus, que não necessariamente o Covid, mas ninguém até hoje testou o álcool gel com o Covid, e todo mundo acredita que funciona bem. Então, nós não temos que reinventar a roda, não que eu esteja desclassificando a importância dos testes, mas eu acho que... Eu até coloco assim, uma provocação, que é no seguinte sentido. Esses ensaios geralmente são, não sei, o Lúcio pode me explicar melhor, são feitos com o vírus em uma determinada superfície, mas você tem controle sobre isso daí. A minha preocupação é que o teu dia a dia você se depara com superfícies variadas. Isso, eu vou chegar aí. Do avião, tem o estofamento, isso. Tem a parte plástica. Não, mas e aí, como é que fica? O ultravioleta, ele descontamina aonde ele incide. Sim, mas como obviamente você tiver em trânsito, como é a máscara. A máscara também tem uma estrutura. E o vírus não parou aqui. Ele está ali dentro. Sim. Tá certo? Tá certo. Então, você questionaria se a descontaminação da máscara é eficiente. As máscaras, essas, que têm várias camadas. É incrível que a gente tenha uma boa descontaminação, né? Agora, a superfície, ela descontamina. Então, a preocupação das pessoas é quando eu respiro e as coisas ficam em locais de grande acesso ou de fácil deslocamento daquilo que ficou lá. Aí, o ultravioleta é importante. Você mencionou as empresas aéreas e eles estão colocando, inclusive, eu até participei da TAM, mas é um pool internacional, que eles colocaram aerosol, passaram a máquina e viram que, através de contato, você consegue realmente ter uma quantidade de micro-organismo muito menor. Ou seja, você diminui muito a chance, né, daquela superfície de contato passar para outra pessoa. Agora, limpar por completo não dá. Inclusive, nas próprias superfícies que a gente acha que é plana, como você disse, ela é uma superfície da Lua ao nível do tamanho do vírus. Também, é. E aí ele pode realmente ficar lá escondidinho. Mas eu concordo que essas coisas todas que estão sendo feitas, elas realmente aliviam um pouco. O próprio álcool gel, o próprio tudo, lavagem de mão e tudo. Mas é assim, eu acho que os projetos têm que ter uma boa engenharia. As pessoas têm que estudar como é a ultravioleta. Ele mostrou ali que você precisa de milijoule por centímetro quadrado. Se eu perguntar para você, uma lâmpada comum, a 1 metro da minha mesa, quando que ele está depositando 1 milijoule por centímetro? Qual a energia que tem sobre a sua superfície? Exato. Então, as pessoas que fazem os instrumentos têm que, de alguma maneira, pegar um pouco esse jargão que é dessa natureza.
É que nem o pessoal que desenha fármacos. Eles vão lá e dizem qual é a dose que precisa para se matar uma determinada infecção. Não, assim, eu acho preocupante quando eu tenho visto todos esses equipamentos aí, e eles falam, mata 99,98%. Mas 99,98% é no ensaio do laboratório. Exatamente, em condições laboratoriais, é o que eu estou dizendo. Então, exatamente. Assim, quando você vai na vida real, não é isso. Em geral é pior. Principalmente por duas razões, né? Primeiro, o usuário nunca usa como deve. Sim. E segundo, a situação testada em laboratório é uma situação sob controle. E a situação real é um pouco diferente. Entendeu? Sim. Então... a gente também tem que levar em consideração os riscos da aplicação, né? Eu vi nessa mesma propaganda dessa empresa que estava descontaminando seus aviões, ela estava descontaminando e tinha um sujeito atrás com um paninho limpando os bancos, sei lá o que ele estava fazendo, mas completamente desprotegido. Vamos falar um pouco sobre os danos que pode causar o ultravioleta? Bom, eu vou deixar o Lúcio falar, mas eu também tenho uns slides aqui exatamente para falar um pouco sobre as situações do cotidiano onde estão os nossos desafios hoje. Mas Lúcio, você quer falar aí sobre os perigos do ultravioleta? Eu acho que você está muito mais habilitado, na verdade, Vanderlei. Eu sou, na verdade, um passageiro do ultravioleta. Eu só queria fazer uma menção que, na verdade, o álcool 70 nós testamos, né? Nós testamos para a Companhia Nacional de Álcool, não só álcool 70, mas diferentes concentrações de álcool, diferentes produtos, né? E até o ozônio, né? Que é uma novidade. Nós testamos o ozônio. Esse aí depois eu quero conversar sobre o ozônio. Isso aí é uma coisa também que eu acho que, em termos de segurança do usuário, a gente deve comentar. Isso, tem que ter cuidado. Inclusive, o Rubens, lâmpadas ultravioleta que não estão devidamente preparadas, porque o ultravioleta ele vem numa faixa muito grande, principalmente essas lâmpadas de descarga, né, com mercúrio e tudo isso. E ela tem linhas espalhadas em vários locais. E tem uma linha que interage com o oxigênio do ar. Sim, e ela produz ozônio. E aí, o que acontece? O ozônio ele é um agente também muito bactericida, muito microbicida, ótimo. Só que ele oxida também o que tiver. E eu já vi pessoas no meu laboratório com irritações de olho por quantidades muito pequenas de ozônio. Então, o ozônio ainda é mais problemático ainda, porque você não vê, né? Você sente aquele cheiro, acha que está tudo muito bem. Mas existe maneiras, como você falou, uma lâmpada desenvolvida especialmente para isso, quer dizer, um projeto desenvolvido para isso, tem como neutralizar essa questão da produção de ozônio. Quimicamente, ele tem. As lâmpadas boas, elas têm no próprio quartzo já um absorvedor dessa linha, de tal maneira que a linha não chega para fora. Então, eu não vou falar nenhum fabricante aqui, né? Mas tem lâmpadas que são realmente melhores do que as outras para uso em ambiente. E o problema é que o ozônio permanece muitos e muitos minutos após a sua produção. Então, você desliga a lâmpada de UV, mas o ozônio está lá. Eu vou tentar levantar aqui a minha apresentação, se é que eu consigo aqui. Não sei se ela entrou aí. Entrou? Então, eu vou pular tudo isso aqui, eu vou pôr na moda de apresentação, e eu vou... aqui era aquela ideia dos ultravioletas, aqui é como ele rebenta todas aí as partículas do vírus, tá certo? Ele age realmente tanto na carapaça quanto no material genético. Inclusive, tem muita gente que estudou aí essas ligações aí que tem aí na genética, né? No DNA, realmente, que quebra. Então, você detecta o enxofre já desconectado, como se fosse uma dangling bound aí. Bom, isso é coisa que eu faço no dia a dia com ultravioleta e com ozônio, que é a limpeza aí dos alimentos e tudo isso. Nós podemos voltar a isso. Mas, bom, isso aqui também nós não vamos falar.
eu falo depois. Agora, um dos perigos do ultravioleta é o seguinte, embora eu falei no início que ele não penetra muito nas camadas basais, mas ele é uma quantidade de energia razoável que vai ser absorvida nas primeiras camadas da pele. Portanto, é muita energia. Por isso que ele causa queimadura rapidamente, né? Em alguns segundos de exposição, você fica queimadinho. Tá certo? Estou falando do ultravioleta C, tá bom? E quando ele incide no olho, como ele é absorvido rapidamente, ele também queima a retina, ele queima a córnea. Você tem queimaduras de córnea severas devido ao ultravioleta. E também o ultravioleta, como o nosso cristalino lá no interior tem aquele líquido que é basicamente a base de biomoléculas, inclusive de proteínas e tudo isso, o ultravioleta também ele causa danos, promovendo a agregação, induzindo a catarata, quando é em baixa quantidade. Entendeu? Então, você vê, ele não é tão inofensivo assim. Então as pessoas não devem se expor a isso de maneira alguma. Tá certo? Então, Vanderlei, eu vi te interrompendo um pouquinho aqui, aproveitando que você está tocando nesse assunto, eu tenho visto aí que a maior parte dos equipamentos eles trabalham na faixa de 254 nanômetros, né? E que cientistas descobriram agora que cada vez, quer dizer, já se sabia há muito tempo que quanto menor for o comprimento de onda, menos deletério, porque ele fica mais superficial. Né? Então, mas ele queima ainda. O fato dele não ir lá e destruir o material genético seu, como está na figurinha aí, é bom porque ele não vai causar câncer. Mas sim, aquela energia, você não é refletivo a esses comprimentos de onda. Sim. Mas eu tenho ouvido falar muito sobre equipamentos e os estudos que estão sendo feitos com o FAR, o 220, né? 210, 200 e... Isso. Olha, esse ultravioleta, ele mata o vírus que está na banda, né? E seria ótimo, só que, novamente, se você for exposto a ele, aquela energia que incide sobre você pode não causar câncer, mas vai causar queimadura. Porque não tem como essa energia desaparecer, né? Uma vez que ela não é totalmente refletida no nosso corpo, né? Se a gente batesse, se a gente fosse espelho para esse comprimento de onda, seria bom. Mas nós não somos. E aí essa energia depositada, ela altera as coisas. Lúcio tem feito alguma pesquisa nesse sentido aí? Olha, nós trabalhamos com o 170 e 200. O 200 é uma linha muito conhecida, que existe um laser chamado laser de Excimer, que já emite nessa linha e a gente usa isso para ablação da córnea. Isso é uma técnica que a oftalmologia usa. Você vê como é muita energia depositada, ela vai vaporizando camadas da córnea. Essa é a famosa cirurgia a laser da miopia. Ele reesculpe a córnea, mudando o raio, e aí você não precisa usar mais óculos. Então, eu estou dizendo, quer dizer, isso é um bom exemplo do que esse comprimento de onda pode fazer. Claro que lá o médico está escaneando, está acompanhando, né? Agora, aqui não. E outra, os experimentos que foram feitos em animais para mostrar que não causava câncer, na faixa dos 200. Mas nós temos que esperar a longo tempo. Né? A gente não sabe outros danos que pode causar. E nós temos fonte de 220, porque nós temos Excimer Laser, e hoje nós estamos fazendo algumas experiências para ver aonde isso vai dar. Mas não pode dizer que na pele não faz nada, ou no olho não faz nada, porque realmente ele faz um dano. Mas nós podemos usar de forma inteligente o ultravioleta, como o Lúcio mostrou a caixa. Essa é uma coisa bacana. Se todo mundo fizesse uma caixa com ultravioleta, realmente as coisas que vão colocar lá vão sair mais limpas do que entraram. Não é? E provavelmente ajuda muito mais do que não fazer nada. Não é verdade? E você não expõe as pessoas ao ultravioleta. E quando for dispositivo
que vai ser usado na presença de pessoa tem que ter mecanismos de segurança. Né? Tem dispositivos que só funcionam em contato com a superfície. E se você tenta levantar, ele tem um sistema de detecção, ele interrompe a emissão do ultravioleta. Bom, eu tenho alguns slides aqui, mas eu posso apresentar depois, né? Porque vamos vendo aí as perguntas que você preparou. Então, eu vou fazer um stop aqui da minha e depois a gente volta se você quiser ouvir sobre os desafios atuais. Certamente vamos querer ouvir. Geralmente, esses patógenos costumam criar resistência aos ambientes que vão se tornando cada vez mais agressivos para eles. É o caso aí um exemplo que eu gosto de citar é a questão dos antibióticos em ambientes hospitalares, né? Você cria bactérias resistentes e coisa e tal. Isso também, quer dizer, devido à mutação do vírus, né? Isso também deve acontecer com o hipoclorito de sódio e o álcool gel em relação a esse vírus? Isso é uma boa pergunta, na verdade, né? E, na verdade, com certeza está acontecendo. Por isso que é tão importante essa questão de você ter mais de uma tecnologia em paralelo, para não viciar, né? Com certeza é importante. Eu vou fazer um comentário com o que o Wanderlei falou, que realmente no Brasil tem muita coisa boa sendo feita, né? Mas como a gente não tem realmente incentivo para esse tipo de coisa, como esse equipamento que ele mostrou com patente brasileira, é impressionante o que a gente consegue fazer, né? Pena que a gente não tem mais suporte, né, Wanderlei? Realmente é uma pena mesmo, né? Mas esse equipamento, por exemplo, a patente é de 2014, eu acho. Ele já tá ele era para dentista só, porque o ambiente odontológico é um caos, né? O cara dá o spray na boca, aquilo vai para todo lado. Mas precisava de um apoio melhor e nós temos, inclusive, de ter os nossos agentes reguladores um pouco mais alerta, tudo isso. E o governo devia estar ajudando tecnologias mais sérias nessa área, né? E as iniciativas que permitem. Hoje nós estamos importando da China toneladas, o que eu não tenho nada contra, mas tem muita coisa que é enganosa, né? Como você mesmo já testou alguns e eu tenho alguns aqui. Eu também testei e, inclusive, nem o comprimento de onda é certo de acordo com o que vem marcado. Vale a pena citar o que eu vi no outro dia aqui num camelô, que era uma caixinha com uma luz negra, uma lâmpada luz negra. E ele dizia que era ultravioleta, mas que não tem eficiência nenhuma em relação ao combate ao Covid. Mas estava lá vendendo, baratinho, estava vendendo. Criando a falsa sensação de que o consumidor estava protegido. Né? O que é um perigo, né? Essa falsa sensação, né? Ela é pior porque ela deixa você desprotegido. Você confia no equipamento e vai se proteger menos em relação ao vírus, né? Eu acho extremamente importante aquilo que está sendo feito aí no Instituto de Biociência, né, Lúcio? De Ciências Biomédicas. No Instituto de Ciências Biomédicas aí de São Paulo, e eles têm feito essas curvas de dose. Isso tem sido muito bom, porque eles, embora a gente sabe que a maioria dos vírus, e tem outros na literatura, mas esse tipo de dado ajuda muito quem quer fazer a inovação tecnológica com essa tecnologia, porque tem pelo menos uma referência para você obedecer, no sentido de desenhar o seu instrumento, pelo menos de acordo com aquilo que foi verificado no laboratório, né? Porque também nós estamos um pouco desorientados as condições com que esse vírus está, né? Não é como bactérias, etc. Ele tem que vir ele tem que vir hidratado, ele está dentro de uma gotícula e a gente imagina que essa gotícula protege ele, mas ela também, às vezes, impede a penetração do ultravioleta, né? Verdade. Então, às vezes, esse tipo de ensaio aí é muito bom para que a gente possa saber aí que penetrou por tudo que estava e chegou no vírus da maneira que precisa. Eu fiquei surpreso com essa lâmpada falsificada que chegou, né? Era um aparato grande, 3 lâmpadas realmente grandes, um bom germicida escrito lá, né? Lâmpada germicida, e o negócio não deu certo a primeira vez, deve ter feito algum erro.
Eu tive que fazer 3 vezes para ver que o negócio não funcionava. Aí falava com eles. Depois da terceira vez que eu falei, ele falou, não, é verdade. Enquanto a nossa lâmpada não chega, a gente resolveu adiantar com o senhor. Aí comprei uma lâmpada qualquer, mas o senhor quer aprovar um equipamento com a lâmpada adaptada? Isso é um absurdo. Absurdo. Acontece que ficou faltando luz UVC, as pessoas começaram a usar UVB, né? Ou UV qualquer. Só que você tinha muito na região de 300 nanômetros para cima. E para o nosso olho pode até parecer quase igual, porque a gente não enxerga mesmo muito para baixo, mas para os micro-organismos e para as ligações químicas isso faz uma diferença entre a vida e a morte, como você detectou. Não fez diferença nenhuma, era impressionante. Eu falei, deve ter feito alguma coisa errada, eu tenho que dar a chance de novo para o equipamento. Isso mostra que é importantíssimo utilizar e verificar o espectro da lâmpada, tudo isso, como uma dos requisitos para a sua utilização, né? A procedência é tudo, né, Vanderlei? É tudo. Você chegou a estudar alguma coisa referente a esses, como é que chama? Não é circulador de ar, vamos dizer assim, e o ar passa entre as lâmpadas, você não visualiza as lâmpadas, passa entre as lâmpadas e sai do outro lado já depurado, vamos dizer assim. Você está perguntando para mim? Se você souber responder. Eu tenho aqui se você já ensaiou isso. Na verdade, esses circuladores de ar nós utilizamos nos nossos laboratórios de micro-organismos já faz um certo tempo. A gente não fez agora isso, né? Nós tivemos há 2 ou 3 anos uma contaminação no laboratório de cultura de células, estragou um monte de célula e tal, então nós adotamos isso. E eu posso rapidamente mostrar, se vocês permitirem, né? Aqui eu tenho que entender como que eu volto aqui, porque para mim, você sabe, cada dia é um desafio de fazer direitinho aqui a apresentação. A gente estava aqui, esse é um circulador que foi testado, esse circulador a gente usa no nosso laboratório já há alguns anos, né? O que ele faz? Ele trabalha no conceito de se as coisas estão no ar, ele faz uma corrente que joga para baixo. Isso aí mesmo. Tirando da altura das bancadas. É assim que ele foi concebido, tá bom? E aí puxa por baixo, passa por um reator e nós medimos, na época, com aerossol com bactérias, com E. coli, e vimos que determinamos o reator de tal maneira que em uma passada zerava praticamente a quantidade de micro-organismos. Então, esse é um dos circuladores que nós temos até hoje, eu tenho na minha sala, e a gente utiliza. Ele evoluiu... Já pegou o Covid, Vanderlei? Hã? Você já pegou o Covid? Que eu saiba, não, mas agora, como diretor da Universidade de São Paulo, nós temos que fazer, todo mundo que está presencial tem que fazer a cada 15 dias aí um teste. Então, hoje eu fui fazer o meu. Muito bem. Isso aqui evoluiu para um aparelho que está no comércio, para consultórios e assim por diante. Esse aqui é da Optics, mas eu sei que a Biolambda tem, eu conheço muito bem o Caetano, tem um que circula, e ele foi feito na concepção que eu tenho que jogar para baixo o que está na zona respiratória. O problema todo é esse, né? E todo mundo respira com máscara ou sem máscara. Eu costumo dizer, quando vem aluno meu aqui com uma máscara, eu falo, respira mais forte. Se o óculos embaça, é porque está saindo vapores, né? Eu diria microgotículas. Sim. E o problema é que você tem que retirar isso. Então, aí está um dos desafios. E esse tipo de sistema, então, joga para baixo. Se você botar um coletor embaixo, você vai encontrar um monte. Mas aí você bota na saída, você vê que ele está limpando. É assim que tem acontecido isso. Ajuda. Eu não acho que é 100% eficiente, como eu não acho nada 100% eficiente, mas
ele já tira, né? Isso aqui está sendo adotado. Outras atitudes, né? Outros comportamentos acabam somando e melhorando muito a qualidade do ar, né? Eu não sei se o Lúcio testou isso com o vírus. Você testou, Lúcio? É mais difícil, né? Porque... Então, eu tive o pedido de testar isso, um equipamento parecido, mas eu não tive como garantir minha segurança, né? Porque o problema todo do vírus é o spray, né? Então, mesmo eu estando no laboratório nível 3, eu tô com todo equipamento de segurança, eu tô com roupa Você não própria. quer fazer spray, né? Eu não quero fazer spray. O que nós fizemos, Lúcio, é um gerador de pluma de ultrassom. Ele é um gerador disso mesmo, para teste de várias coisas. E aí eu fiz uma caixa de plástico de tamanhos razoáveis, e lá dentro é feito a pluma contaminada, não com vírus, se bem que agora nós estamos trabalhando com falso vírus, né? Que é só a carapaça, sem o material genético, e, obviamente, você destrói todo esse sistema, como já era esperado com todos esses trabalhos. Então, isso aqui eu acho extremamente importante, porque nós temos... Aqui é outro que é extremamente importante, que é o dentista. De alguma maneira, você tem que tirar a pluma, porque ele está recebendo pluma, o paciente está com a boca aberta, mesmo ele estando de máscara e tudo isso, o ambiente está recebendo, né? E aqui foi feito alguns ensaios para isso. Bom, isso aqui era para responder a sua pergunta aí do... Dentro do consultório de odontologia já é utilizado muito o UVC na questão de implantes, né? Implantes de titânio, tudo já é utilizado para esterilizar o local ali, que é um local onde se proliferam muitas bactérias. Então, quer dizer, o UVC, na realidade, como você disse no início, Vanderlei, não é nenhuma novidade. A novidade é o novo vírus, SARS-CoV, né? E COVID-2, né? E as maneiras de combatê-lo, né? Eu tenho a impressão que o Lúcio já usava o UVC nos fluxos laminares dele lá, entre experimentos, né? Usa até hoje. Mas o desafio é esse, os profissionais como o Lúcio, da área da microbiologia, né? Está preparado para testar, profissionais como os que eu tenho aqui, preparados para avaliar a parte de luz, de durabilidade, de tudo isso, e mesmo de distribuição, e vamos em frente. Porque nós temos um desafio, nós vamos ter que andar de ônibus, nós vamos ter que reunir em sala, nós não vamos viver eternamente no mundo virtual, né? E nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que fazer compra. Portanto, esses equipamentos também vão ser melhor desenvolvidos, né? Muito ainda está na fase de protótipo, já estão mostrando, como o Lúcio mesmo mostrou, já mostram uma boa eficiência, e você vê que a cada dia surge um equipamento novo. Agora, para o consumidor que vai ao supermercado, vai ao shopping e encontra esses equipamentos aí, principalmente os portáteis, aquele que carrega dentro da bolsa, né? Duas coisas que eu tenho que perguntar: a eficiência real dele face às superfícies que vão ser encontradas, a possibilidade de descontaminação real, tá? E os danos que podem causar esses pequenos equipamentos aí ao consumidor, tendo em vista o seguinte: se você não tiver uma intensidade de luz, você não descontamina. E a intensidade de luz é que vai causar os danos à pele e também aos olhos. Você mostrou um equipamento aí, Vanderlei, acho que foi o Vanderlei, não sei se foi o Vanderlei ou o Lúcio. Nós dois mostramos. Que virando, não, mas um específico foi o Lúcio, que virando ele desliga, para evitar que incida os raios sobre os não, olhos. Esse é esse aqui que eu tenho aqui. Esse aí, ó. Tá esse aí também, esse também desliga aí, ó. Tá. Então, para o dia a dia, não digo assim, em laboratório ele funciona que você passou sobre uma superfície que tinha vírus, mas tudo controlado. Para o dia a dia, ele mostra-se eficiente, indiferente de ser um equipamento confiável ou não, ou seja, de ser de um bom fabricante, de uma boa marca, indiferente, mesmo de boa marca. Ele funciona para o dia a dia ou não? O que você acha? Ei, Lúcio, vai lá. Pois é, então, a gente tem que testar a partir de situações controladas, né? Sai do laboratório para você testar em condições reais. Eu acho que para bactéria você já tem esse tipo de dado, né? Funcionar no laboratório, se funciona em condições reais.
Eu acho que tem que ser respeitado. Essa questão do aparelho de UV sempre me deixou um pouco com o pé atrás. Quando eu vi esse equipamento pequenininho, foi a primeira coisa que eu perguntei com relação à criança. Uma criança pegar um negócio desse, ficar olhando, foi a primeira coisa que ele falou que tinha esse mecanismo de segurança, né? Realmente o que me preocupa muito é o manuseio não correto, sabe? Com pessoas que não estejam habilitadas, é realmente algo que me preocupa nesse tipo de equipamento. Eu posso só complementar um pouquinho, Lúcio? Eu acho assim, olha, você está numa guerra e tudo que você puder usar de forma consciente e que lhe tire da zona de combate e do perigo da agressão, você tem que usar. Sim. O problema todo é a instrução correta. Com cuidados, né? Agora, tem um perigo, viu, Rubens? Como a tecnologia de UV, lâmpadas, reatores, LEDs, você pode comprar na loja da esquina, então isso torna todo mundo um grande inovador na área do UV. Aí começa o problema. Eu visitei uma casa de uma pessoa, numa cidade vizinha, São Carlos, e ele colocou lá, medidor aquele sensor de presença, quando não tem ninguém, liga o UV da cozinha. Eu falei, mas para que tudo isso, né? Se eu preciso ligar, né, durante 10 minutos, liga. E outra, e quando eu estiver lá dentro, se eu deixar o contaminante, é capaz de você pegar. Então, você vê, é uma coisa desenfreada. Ele tem gato. Eu não sei se o gato está andando lá no ultravioleta. Então, é preciso ter um devido cuidado, né? As autoridades de vigilância sanitária devem, de alguma maneira, ajudar recomendações sobre o uso dessa tecnologia. Isso é importantíssimo. Porque a nossa função aqui é inventar, testar, validar, não é, Lúcio? Mas nós não podemos enfiar na cabeça das pessoas que ela tem que usar com determinados critérios. Esse aparelhinho que ele mostrou aí... Mas acho que vale aqui a recomendação de proteção na utilização desses equipamentos. A gente tem óculos aí, praticamente qualquer óculos já qualquer protege. Óculos plástico ou de vidro / ultravioleta C. Né, em relação aos olhos. Na questão da pele, aí você também, eu acho que uma roupa comum já protege, manga comprida e coisa e tal, já protege, né, uma luva, que é onde vai estar muito próximo, né, eu acho que isso aí é uma recomendação super válida, né? E evitar ficar em exposições demasiadas dentro desse ambiente, que é o que você comentou aí. No outro dia eu vi o cara me perguntando se eu conhecia alguém que vendia lâmpada UV que ele queria colocar dentro do quarto do filho. Era um bebê, ele queria botar dentro do quarto. Eu falei, pô, faz isso. Então, a gente vai ver essas loucuras aí, né? Vai ver essas loucuras, não vai faltar. Aí, Lúcio, ele vai destruir o berço e o bebê. Tem realmente que tomar cuidado, né? Como e a gente tem que alertar. Eu acho que cabe a gente, todos nós que estamos no dia a dia aí dessa tecnologia, alertar essas pessoas, né? Porque se a Anvisa não está atuando de forma efetiva, do jeito que a gente gostaria que tivesse, o pessoal de laboratórios, de universidade, as associações, eu acho que tem que começar a propagandear essa questão aí de segurança no uso desses equipamentos. Mas não tem dúvida, né, Rubens, que nós vamos ter que fazer coisas melhores. O mundo está pensando em coisas melhores com o UVC. A gente, até o momento, não enfrentou uma situação. Porque o que nós vamos fazer? Esse é o elemento físico, ao meu ver, mais eficiente para ser microbicida contra esse vírus. Então, tecnologias de várias naturezas têm que ser desenvolvidas. E aí, assim, criar algumas propagandas, do uso consciente do ultravioleta C. Ele é bom para nós se ele só matar o vírus, tá certo? Se ele causar outros danos, ele não é bom para nós, seja na destruição do ambiente ou seja na destruição do próprio tecido humano. A pergunta do Rodrigo é se as lâmpadas tradicionais fluorescentes possuem alguma taxa de ultravioleta. Rodrigo, podemos praticamente desconsiderar as emissões de radiação ultravioleta das lâmpadas fluorescentes. Isso é devido a 2 fatores.
Primeiro, pelo fato do vidro, já por natureza, ser um filtro para as emissões de ultravioleta. E depois, em segundo, pela atenuação causada pelo revestimento interno da lâmpada, aquele revestimento branquinho de fósforo. Ele que é responsável pela transformação da ultravioleta em luz visível. Portanto, é o mínimo que sai mesmo de ultravioleta, que pode sair de ultravioleta, portanto, não faz mal à saúde. Pergunta do Júlio. O UVC, em 222 nanômetros, são mais seguros para os usuários? Há produtos que utilizam expondo diretamente no ambiente. Bom, a resposta é o seguinte: quanto menor o comprimento de onda, menor é a capacidade de penetração. Tá? Então, no caso do ultravioleta FAR, ele age sobre a superfície da pele, tá? Onde está localizado, onde está o vírus, né? Causando menos danos do que o UVC-NIR. No entanto, os estudos ainda não estão completos, falta ainda respostas para peles doentes, feridas e também a saúde dos olhos. Então, por enquanto, é bom não se expor a esse tipo de ultravioleta, principalmente por muito tempo. Pergunta de Rodrigo. Luz negra tem ultravioleta? É prejudicial? Rodrigo, a luz negra tem sim ultravioleta, mas em quantidade muito pequena, pois o vidro praticamente barra a emissão para o meio ambiente, e o que passa é uma luz violeta, que não faz mal, visível até, que ela não faz mal à saúde. Okay? Mesmo porque ela é baixíssima intensidade. Lúcio, quer comentar? Aí a gente está finalizando, aí, acabando o nosso webinar. 1 hora passa muito rápido, realmente. Acho que a gente ficaria aqui muito tempo ainda conversando sobre essa questão de ultravioleta, mas a gente vai ter outras oportunidades de voltar e falar sobre esse assunto que acho que ainda carece muito de conhecimento, né? Por parte das pessoas que consomem esses equipamentos. Então, Lúcio, gostaria de ver para finalizar aí, gostaria que você falasse alguma coisa diretamente para o consumidor. Pode ser? Claro. Tem sido realmente uma montanha-russa, né, desses últimos meses. A minha pesquisa é totalmente diferente do que esses testes que, na verdade, ocupam de 70% a 90% do meu tempo agora, né? Surgiu a necessidade, surgiu uma obrigação realmente de tentar dar uma organizada nesse meio campo, né? Muita gente pedindo ajuda. Na universidade nós tínhamos, então, esse laboratório, temos que ajudar, temos que fazer, e realmente é importante, sabe, manter essa proximidade com a indústria. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta aqui. Eu acho que se eu pudesse passar uma mensagem para os empresários que estão nos ouvindo, né, que vão ouvir com a disposição desse material, disponibilidade desse material no futuro, é investir em tecnologias, né? Comprar da China, a gente pode seguir comprando da China. A gente tem tecnologia, a gente tem know-how para fazer tudo aqui, né? E quem se preparou, quem tinha tecnologia, agora está fazendo dinheiro, está agregando valor, né, Vanderlei? O pessoal que trabalhou com a modificação de tecidos, modificação de plástico, esse plástico PVC, nós validamos semana passada, esse plástico que cobre essas maquininhas que você usa para fazer seus pagamentos na rua com cartão. E empresas que investiram em tecnologia hoje estão numa vantagem com relação a quem não investiu. Então, realmente é um pedido para as indústrias para realmente valorizarem e essa oportunidade de estar interagindo mais com a universidade, né? E tem muita gente boa, pessoal, muita gente boa. A prova é o próprio Vanderlei e tantos outros laboratórios bons que a gente tem aqui, esperando a oportunidade para contribuir. Então, eu acho que eu queria deixar essa mensagem, então, Rubens, e agradecer pela oportunidade que a gente faz aqui, uma obrigação, realmente é um prazer poder estar ajudando em qualquer que seja, o menor que seja, estar ajudando no enfrentamento dessa crise. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Tenho certeza. Vanderlei, quer deixar uma mensagem? Primeiro, eu queria agradecer o pessoal aí da USP
eu também sou da USP, mas da USP de São Paulo, porque é assim, olha, esse pessoal tem feito ensaio em vírus em situações que outros lugares do mundo nem olharia para a cara, tá certo? Isso é um grande valor, atender quem está querendo contribuir, né? Eu tenho uma cátedra no Texas, o mesmo tipo de tecnologia está lá, e o pessoal tem dificuldade em testar com o vírus. Por quê? Porque os laboratórios estão tão ocupados com outra coisa que não nos apoiam nessas tecnologias. Então, fica aqui meu parabéns aí ao Instituto da USP, que vem fazendo esse trabalho. Eu conheço o seu ex-diretor, né? Eu vi a fotografia dele lá. O Luiz, não é? Ele continua diretor ainda, um grande amigo. Ele continua, então desculpa. O atual diretor. Bom, e eu acho assim, nós temos uma situação para enfrentar, não é brincadeira, as pessoas estão relaxando um pouco, é obrigação, sim, de quem tem estabelecimento público fornecer o melhor que pode para evitar, né? Porque se você trabalhou para evitar, você não pode se sentir culpado, né? É como um acidente que não deveria acontecer, mas aconteceu, você tem que oferecer socorro. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente continue desenvolvendo tecnologia que possa ser acessível com segurança para quem tem os lojistas, consultório, entende? Tem gente que não está indo a consultório para não encontrar com muitas outras pessoas. Então, nós temos sim que trabalhar. E uma associação como vocês é extremamente importante estar aliado ao desenvolvimento científico e tecnológico, tá certo? Eu estou entendendo que esse Web Seminar, ele fecha um laço importante para que a gente possa sempre contar com vocês para ir divulgando, né? Ao mesmo tempo que conte com a gente para que a gente possa, o pouco que nós sabemos, de alguma maneira, dividir com todo mundo que está interessado. Então, foi ótimo a gente conversar dessa forma descontraída e eu espero que vocês organizem outros. Nós podemos, sim, falar mais especificamente sobre o desenho de instrumentos com ultravioleta. Eu estou louco para fazer isso. Então, vamos eu conversar. Eu tenho colegas em Ribeirão Preto, especialistas em medida com ultravioleta. Eu posso convidá-los para ajudar, porque aí é o seguinte, ninguém quer proibir as pessoas de inventarem ou resolverem o problema domiciliar, mas tem que ser feito com o devido critério e conhecimento. Se vocês criarem um programinha que a pessoa pode vir aí, como utilizar a ultravioleta e seus cuidados, conte com a gente. Nós queremos contribuir para que as pessoas possam resolver seu problema. Tudo que não é interessante para a gente nesse momento é gente doente. E principalmente gente morta, isso não é interessante para a gente. Perfeitamente. Agradecemos aqui os nossos colaboradores, Vanderlei e Lúcio Freitas, e contamos com a presença de vocês novamente em outros webinars. Um abraço a todos. Até logo.